Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na nossa 7ª aula. Olha que bênção! Como o tempo tem passado rápido e nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado e estamos felizes e gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora, também sou superintendente de Escola Bíblica Dominical. E para mim é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos todas as semanas, também juntamente com as irmãs. Eu quero agradecer o carinho antecipadamente. Os irmãos têm sido uma bênção na minha vida e têm me incentivado a continuar. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se não curtiu as minhas aulas, curta, para que as minhas aulas sejam vídeos sugeridos para outras pessoas. E compartilhe em suas redes sociais para que o meu canal continue crescendo em nome de Jesus. Fica comigo até o final desta aula, nós vamos aprender bastante. Mas nós estamos com um problema, futuro, nós não sabemos ainda como que vai ser resolvido o problema das nossas escolas bíblicas dominical. Infelizmente, muitas igrejas estão de portas fechadas, as escolas bíblicas não estão funcionando. Aqui, graças a Deus, na minha cidade, por vê-lo, nós estamos tendo, com medida de segurança, restrições, mas nós estamos tendo nossas escolas bíblicas normais aos domingos. Mas, infelizmente, muitas igrejas, elas não têm as suas escolas bíblicas. E já o 3º trimestre nós já estamos vivendo o problema agora por causa dessa pandemia. Talvez nós não teremos uma lição nova para este trimestre. Mas se Deus quiser, aparecerá uma resposta de Deus para nós. O que nós iremos estudar no 3º trimestre? Eles estão sugerindo trocar as lições dos jovens com a lição dos adultos. E aí nós vamos inverter o nosso estudo, mas até lá vamos estudando carta aos Efésios e Deus vai nos dar vitória, porque toda a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E eu vou ficar muito triste se eu ter que me ausentar por um período do nosso canal, por nós não termos conteúdo para trazer aqui para os irmãos. Mas se não tiver, nós vamos trazendo a palavra de Deus aqui para os irmãos. E não desanime da Escola Bíblica Dominical. Eu falo que é um alicerce para as nossas vidas espirituais. Então vamos entrar aqui para a nossa lição de número 7. Nós vamos falar sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Está em Efésios capítulo 2, versículo 14 até o versículo 19. Eu espero que você já tenha lido a carta aos Efésios. Tão pequeno, 6 capítulos. Para que você possa se enriquecer com esta palavra tão gloriosa e maravilhosa que é a palavra de Deus, e esta carta que nós aprendemos, que é a Suíça do Novo Testamento, das cartas paulinas. E nós vamos falar hoje sobre a doutrina da reconciliação e nós vamos falar também sobre a paz que vem de Deus. Muitas pessoas não entendem, não conseguem diferenciar a paz que nós almejamos e a paz que Deus dá. E hoje nós vamos aprender sobre isso. O apóstolo Paulo, ele continua falando para esta igreja a respeito da quem eles eram. Nós já falamos, quem nós éramos antes de Cristo e o que nós somos depois de Cristo e quais são as bênçãos que nós alcançamos depois do novo nascimento. E uma das bênçãos que nós alcançamos, nós já falamos sobre ela, que foi a graça e a paz. E hoje nós vamos falar sobre esta bênção alcançada depois do novo nascimento. E também nós vamos falar da doutrina da reconciliação, sobre essa bênção alcançada por intermédio de Jesus Cristo, pela sua obra vicária ali na cruz. Então hoje nós vamos falar sobre a doutrina da reconciliação e sobre a paz que nós alcançamos em Cristo Jesus. E que tipo de paz é este que nós conseguimos da parte de Jesus? Então, a doutrina da reconciliação, ela vai nos ensinar, ela nos ensina
que Deus que se aproximou de nós. Nós estávamos mortos, né, em ofensas e pecados. Então nós aprendemos que o morto, ele não tem atitude nenhuma. Se alguém não fizer nada por ele, ele não tem atitude nenhuma. E foi isso que Deus fez. O desejo da reconciliação partiu de Deus. O plano, a estratégia para nos reconciliar, tudo partiu de Deus. Não tem obra nenhuma nossa nessa doutrina da reconciliação. Então partiu de Deus o desejo de reatar a amizade conosco, de tirar o abismo, né, e reatar a amizade dos judeus com os gentios, de estreitar o nosso relacionamento e de criar um novo povo a partir da morte de Cristo. Então nós entendemos que no mistério da reconciliação não foi por mérito nosso, não foi por nada que nós tenhamos feito, foi por amor, foi por graça, foi por bondade e foi por misericórdia de Deus que nós fomos reconciliados com Ele mesmo. E nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e Deus nos amou quando nós ainda estávamos mortos, né, em ofensas e pecados. Quando Adão, ele pecou lá no Jardim do Éden, e Deus já sabia que Adão ia pecar, porque Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão e de Eva. Então, quando Adão, ele pecou ali no jardim, a primeira atitude que Adão teve foi de se esconder de Deus. Adão, ele não teve iniciativa nenhuma e nenhum coração disposto, né? Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós não encontramos, né, Adão arrependendo do seu pecado ou querendo se justificar com Deus antes que ele fosse descoberto, né, entre aspas, por Deus. Nós não encontramos nas linhas da Bíblia Sagrada esta atitude da parte de Adão. E ao contrário disso, nós encontramos Deus, como de costume, na viração do dia, ele se encontrava com Adão ali no Jardim do Éden. E Deus então sai à procura de Adão, como se Deus não soubesse onde ele estivesse. Nós sabemos que Deus estava procurando o Adão que ele tinha criado do barro perfeito, né, mas com livre-arbítrio. Então, na viração do dia, Deus vem para encontrar-se com este homem que ele tinha criado. E quando Deus viu que Adão tinha se escondido, porque ele descobriu que ele estava nu, né, fez roupas de folhas de figo para ele, mas mesmo assim ele teve vergonha de Deus. Então o desejo de reatar esta amizade com o homem partiu de Deus. Não foi Adão que saiu procurando Deus para se justificar ou para mostrar o seu arrependimento. Foi Deus que veio ao encontro de Adão. E lá no jardim, Deus faz esta pergunta para Adão: Adão, onde estás? E fez roupas adequadas para ele, porque as folhas de figo não cobriam as suas nudez, a nudez daquele casal. Então Deus fez uma roupa apropriada para aquele casal. Um animal foi morto e Deus fez vestes para eles de pele de animal. Quando Deus fez isso, Deus estava apontando o caminho, né? Abre aspas, caminho, o caminho que ia conduzir a humanidade à salvação. E este caminho, ele é chamado Jesus Cristo. Deus proveu a redenção por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. A única forma de nós nos reconciliarmos com Deus é por intermédio de Jesus. Está em João 14:6 e também Gênesis capítulo 3, versículo 9. Então não partiu de nós o desejo de reconciliação, de reatar a nossa amizade outra vez com Deus. Partiu dele. Então, por intermédio desta obra realizada por Jesus Cristo no Calvário, a nossa amizade, ela é reatada com Deus. A nossa situação antes de Cristo, ela era desesperadora. Foi o que nós aprendemos na lição anterior. Agora, em Cristo, a nossa situação,
ela é de esperança. Paulo vai declarar aqui, neste capítulo, nestes versículos, o que aconteceu conosco depois de estarmos em Cristo. Antes, situação desesperadora, e agora em Cristo, Paulo vai dizer, a nossa situação é de esperança e nós vamos alcançar duas bênçãos maravilhosas, a paz e a reconciliação. Ele está dizendo, a nossa situação mudou a partir da morte de Cristo. No primeiro tópico nós vamos falar, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Nós aprendemos na aula passada que a lei, ela causou, criou um abismo muito grande entre judeus e gentios. Era esta lei que separava as outras nações do povo judeu. Os judeus, eles tinham um desprezo muito grande pelos gentios, pelos pecadores, pelos não-judeus. Nós falamos na aula passada sobre a circuncisão e a incircuncisão. Se você não assistiu, assiste aí minha aula de número 6. E para se tornar um judaizante, esta pessoa, ela tinha que se curvar à lei mosaica. A lei moral, a lei cerimonial e a lei civil, porque a lei mosaica, ela é tripartite, ela é dividida em 3 partes. Então, na lei moral, na lei civil e na lei cerimonial. Então, o não judaizante, ele tinha que se curvar a isso, e ele tinha que circuncidar. Os judeus acreditavam que se a pessoa não circuncidasse, se o homem não circuncidasse, ele não seria salvo. E nós veremos o que Deus fez em Cristo para desfazer esta inimizade, tanto de gentios e judeus, tanto como os pecadores e Deus. Não poderia mais haver separação entre estes povos, mas somente o sacrifício da magnitude do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário poderia desfazer essa inimizade. No ponto 1, nós vamos falar sobre a parede de separação entre os homens. Qual era a parede que separava os homens? Era a lei mosaica. Era isto que separava judeus de gentios. Para entendermos como era esta parede, tenha em mente o templo em Jerusalém, mas o templo de Herodes, reconstruído por ele. Em 19 a.C., Herodes iniciou a reconstrução do templo. Até o tempo de Jesus, segundo Flávio Joséfo, essa reconstrução não havia terminado. Está em João capítulo 2, versículo 20. Era um edifício maravilhoso e cheio de divisões. Havia o pátio dos sacerdotes, o pátio das mulheres e o pátio dos gentios e judeus. Ele era aberto a todos, exceto aos cerimonialmente impuros. E Herodes, ele caprichou bastante neste pátio. Ele tinha, na verdade, interesse nele. O pátio era pavimentado com mármore de muitas cores. O templo era cercado com balustres a meia altura, entalhado em mármore com 4 portões, um ao norte, leste, oeste e sul. E em cada portão havia um aviso, gravado em pedra, em latim e grego, abre aspas, que nenhum estrangeiro ultrapasse a barreira entrando no pátio que cerca o templo. Todo intruso que for pego será responsável por sua própria morte, que lhe será imposta como pena. Foi por este motivo, diz as Escrituras Sagradas, que o apóstolo Paulo foi preso, porque eles pensavam que Paulo tinha introduzido um grego no pátio dos judeus, onde somente os judeus poderiam adorar. E este grego era Trófimo. Só que, na verdade, nós não sabemos de fato se Paulo introduziu. Como ele era também um guardião da lei, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, eu acredito que ele não tenha feito esta afronta aos judeus daquela época. A própria Escritura Sagrada diz que eles pensavam
que Paulo tinha introduzido um grego no pátio dos judeus para adoração, onde só era permitido os judeus adorar. Então, nós temos que ter em mente esta parede que separava judeus de gentios. Está registrado em Atos capítulo 21, do 28 ao 30, nós vamos ver esse texto. Isso é o extremismo judaico. Eles eram extremistas ao extremo, né? Parece até redundante, mas eles eram extremistas ao extremo, a ponto de se uma pessoa ultrapassasse esta parede que os separava, esta pessoa seria morta. Nós cristãos, de forma nenhuma, podemos ser extremistas ou fanáticos, impedir que as pessoas venham a Cristo, né, na situação em que elas estão. Paulo, ele nos traz a memória. Vocês lembram como vocês eram trevas. E nós não podemos ser extremistas, fanáticos religiosos, porque o fanatismo religioso, ele impede milhares de pessoas de entrarem no reino do céu. Impede milhares de pessoas de virem a Cristo. No ponto 2, a derrubada da parede da separação. Quem poderia derrubar aquela parede que separava judeus de gentios e que não sofresse o ônus da lei? É sobre esta parede que Paulo fala que ela foi derribada. Está em Efésios 2, versículo 14. Ninguém por si só poderia retirar aquela parede. Ninguém. Esta barreira, ela era tanto literal, porque existia esse muro, como era espiritual. Separava judeus de gentios fisicamente e espiritualmente. Ela existia fisicamente no templo e a religiosidade do judaísmo os separava. Eles não almoçavam no mesmo ambiente, eles não se falavam, né, judeus e gentios. Somente na obra vicária de Cristo, no seu sacrifício, esta amizade foi desfeita. Na cruz do Calvário, a amizade foi reatada tanto verticalmente com Deus, tanto horizontalmente. Em um único sacrifício. Esse sacrifício, o sangue de Jesus, foi poderoso, ele é poderoso e reatou a amizade de judeus e gentios e entre os pecadores e Deus. Um único sacrifício perfeito pôde nos reconciliar com Deus e nos reconciliar com o povo da promessa. Quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, demonstrando que a iniciativa foi de Deus, humanamente era impossível o homem fazer isso, primeiro por causa da sua espessura e altura. Está em Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. Este véu, ele separava o lugar santo do lugar santíssimo e media, de acordo com as descrições judaicas, 9 metros de largura, 18 metros de altura e 76 milímetros de espessura, indicando que o que separava o homem de Deus foi rompido com a morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Esta inimizade que existia entre Deus e os homens foi rompido pelo sangue de Jesus. E agora, por intermédio de Cristo, nós temos livre acesso a Deus, coisa que era impossível, né, nos rituais, no cerimonial do povo judeu. Ninguém poderia entrar, né, dentro do templo se não fosse judeu, e ele não poderia entrar no Santo dos Santos se ele não fosse o sumo sacerdote, e isso uma vez por ano. Então hoje nós temos acesso livre ao Pai. E o muro que separava judeus de gentios do templo, ele também foi derrubado. E o sangue de Jesus uniu estes dois povos, judeus e gentios, fazendo deles apenas um povo, uma nova humanidade, um corpo, a igreja de Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo, ao mesmo tempo, nos reconciliou com Deus e uns com os outros. Agora nós temos livre acesso ao Pai. Nós podemos falar diretamente com o Pai,
por intermédio do nome de Jesus. Hoje nós podemos livremente entrar dentro do santuário, coisa que antes do sacrifício de Cristo, um gentio não poderia fazer. Hoje nós temos Cristo como nosso único mediador. Hoje nós fazemos parte da família de Deus e nós temos livre acesso ao santuário. Glória a Deus por isso. Jesus, ele derrubou o muro físico, o muro espiritual e o muro legal, pois nele se cumpriu toda a lei e terminou o reinado da lei mosaica que separava judeus e gentios. Está em Mateus capítulo 5, versículo 17. Agora eles entenderam que para se aproximar de Deus, eles não tinham de tornar-se judeus, eles tinham que aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, como a única forma de nos aproximarmos de Deus como pecadores. Sem a cruz de Cristo, todos estão condenados. E nisto não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea. Sem Cristo, todos estão condenados a uma eternidade sem Ele. No judaísmo, somente o sumo sacerdote podia uma vez por ano adentrar dentro do lugar santo dos santos. Agora esta nova humanidade que nós fazemos parte tem acesso ilimitado ao Pai por intermédio de Cristo, nosso mediador. Está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Ponto 3. O conceito da lei dos mandamentos. A lei mosaica, que no hebraico é chamada de Torá, ela era dividida em 3, nós já falamos: civil, moral e cerimonial. Jesus, ele diz que ele não veio invalidar ou torná-la em desuso ou abrogar a lei, mas ele veio fazê-la cumprir. E Jesus foi o único que cumpriu toda a lei. Ele cumpriu a lei em sua totalidade. O que é a lei civil? A lei civil, ela diz respeito ao israelita como cidadão, a sua vida jurídica e social de Israel como nação. A lei moral, ela permanece em vigor, ela não caiu em desuso, porque Jesus tinha dito isso. Ela está aqui e vale para nós até hoje. Ela é um padrão de conduta determinada por Deus para um viver santo. E a lei cerimonial, que é citada como sendo a circuncisão, os sacrifícios, comida, bebida, dias de festas, lua nova, sábados, está em Colossenses capítulo 2, versículo 11 a 16. Esta lei cerimonial, ela trata do ritual de adoração ao Senhor por Israel. E ela também trata do sistema sacrificial. Era a lei cerimonial que distinguia judeus de gentios. E na morte de Jesus, esta lei cerimonial, ela foi extinta. Por quê? Porque Jesus cumpriu ali o ritual cerimonial. Ele mesmo se ofereceu, ele mesmo era o sacrifício que foi aceito por Deus, e ele fez o papel de sumo sacerdote, adentrando no lugar santo dos santos. Se o templo de Jerusalém ele não tivesse sido extinto, o que aconteceu no ano 70, na era de Cristo, e foi profetizado por Jesus, está lá no capítulo 24 de Mateus, os judeus, eles estariam sacrificando até o dia de hoje. Os sacerdotes, por sua turma, estariam até hoje, praticando sacrifícios de adoração a Deus. Então, como Jesus cumpriu a lei cerimonial, ela tinha de ser extinta, e ela foi extinta quando Jesus Cristo morreu em nosso lugar. A lei foi cumprida cabalmente ali no sacrifício de Jesus. E o sacrifício de Jesus não foi só a favor dos judeus, ele foi a favor de ambos os povos, tanto os gentios como os judeus. Isso quer dizer, universalmente, o sacrifício de Cristo é poderoso
Jesus morreu por todos, não apenas pelos judeus, e de uma única só vez. Jesus apagou todos os nossos pecados. Ele foi o sumo sacerdote e também o holocausto. Está em Hebreus capítulo 7, versículo 27. Acabando essas ordenanças ritualísticas, assim a inimizade foi desfeita entre estes dois povos, judeus e gentios. Jesus morreu por todos os homens, sem distinção. No tópico 2, pela paz, Cristo fez, entre aspas, um novo homem. Não que Deus tenha criado uma nova pessoa, mas espiritualmente Deus criou uma nova humanidade, um novo nascimento. A Bíblia não diz que nós nascemos de novo? Então, no novo nascimento foi criado um novo homem, mas não uma única pessoa, mas um corpo, chamado corpo de Cristo e chamado igreja. Então, pela paz, Cristo fez um novo homem. Esta paz, ele está falando da paz de Deus e a paz com os judeus. O primeiro benefício que nós recebemos depois do novo nascimento é a paz e graça. Paz com Deus. E esta paz, ela foi estendida entre judeus e gentios. E de ambos os povos, Deus fez então um único povo, que nós já falamos, né? Uma nova humanidade, que é o corpo de Cristo, chamado igreja. Não é igreja local, é uma igreja invisível, é um corpo espiritual que nós formamos. E o que é paz? No Antigo Testamento hebraico, né? Substantivo hebraico desta palavra, representada pela palavra shalom, e no Novo Testamento, no grego, eirene. Essa paz, ela pode ser uma saudação, um cumprimento. Por exemplo, nós cristãos, quando nos encontramos, saudamos com a paz, né? Nós estamos falando da paz. Também os judeus, eles usam a palavra shalom, que também quer dizer como você está. Essa saudação é como se nós perguntássemos como você está. A paz, essa palavrinha paz, ela tem vários significados. Ela pode significar paz em relacionamentos interpessoais. Josué capítulo 9, versículo 15. Entre homens e nações. 1 Reis capítulo 5, versículo 12. Entre Salomão e Irão. E em Josué nós estamos falando entre Israel e os gibeonitas. Essa palavra paz, ela pode significar o cessar de guerras com a rendição de uma parte. Ela pode significar estado de tranquilidade e ausência de guerra. Pode significar nosso bem-estar, prosperidade. Se você fizer uma viagem próspera, como Jacó, ele pediu a Deus que o levasse em paz, que a viagem dele fosse próspera. Estes todos que nós acabamos de falar são os aspectos de paz. Mas aqui, né, na Bíblia Sagrada, nós iremos tratar da paz como em toda a Bíblia ela é tratada, como um dom de Deus. Está em Isaías 45, verso 7. Somente nos apropriamos desta paz que vem de Deus, que Ele nos concede, se nós confiarmos nele. Está em Isaías 26 e 3. Deus tem o título de Deus da paz e o Deus que dá a paz. Ele fala aqui, Jesus, ele falou, olha, eu vou vos dar a minha paz, não a paz como o mundo dá. A paz aqui que o mundo dá para nós, não é a paz que Deus nos dá, não é esta paz. Cessar de guerras, nada de conflito, nada de confusão. Não é esta paz de que Deus está falando e de que Jesus está falando, né? Está em Números capítulo 6, versículo 26. O Antigo Testamento e o Novo Testamento indicam que o Messias prometido será chamado de Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. E que ele trará paz universal e pessoal, particular. Nós temos essa paz de Deus, que é dada por intermédio de Cristo. O nascimento de Jesus Cristo
ele é anunciado em termos de paz na terra. Está em Lucas capítulo 2, versículo 14. Através da morte de Jesus, a barreira entre nós e Deus, ela foi removida, de forma que ele é a nossa paz. E ele remove a barreira entre judeus e gentios. E este novo homem, ele habita em paz. Que novo homem é este? O corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Este novo homem, ele habita em paz. Por quê? Porque nós temos Deus que nos dá a paz, que ele é o Deus de paz. E temos Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. Nós recebemos uma aliança de paz e devemos buscar esta paz no aumento da nossa santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. A Bíblia diz que nós devemos buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E também nós temos a paz como obra do Espírito Santo. É Ele que opera essa paz em nossas vidas, né? Como fruto do Espírito. Nós sabemos que são 9 virtudes o fruto do Espírito. E a paz é um deles, né? É esta paz dada, né? Criada em nós pelo Espírito Santo, que é dada por Deus. Ela vem de Deus. Está em Romanos capítulo 8, versículo 6 e Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esta paz, ela independe do mundo à nossa volta. O mundo à nossa volta, nós podemos estar vivendo turbilhões, né, de problemas, igual nós estamos vivendo agora, uma crise nunca vista, né, pela sociedade, pelo mundo inteiro, uma pandemia, e nós podemos ter paz num momento tão tenebroso como nós estamos vivendo agora, de medo, de incertezas, mas nós podemos ter paz em meio a tudo isso, mas a paz como fruto do Espírito, né? Podemos ter paz no nosso interior e nosso interior não será abalado, né? Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas era para nós ter bom ânimo. Está em João 16, versículo 33. Esta paz entre gentios e judeus não foi um acordo de cavalheiros. Os judeus não resolveram, olha, a partir de hoje nós vamos ter paz com as outras nações. Não foi um soltar de pomba branca, um lançar de um lenço branco, não. Um cessar fogo, não teve nada disso. Foi o sangue de Cristo que nos deu esta paz. Foi em Cristo que as desigualdades foram eliminadas. Neste corpo, somos todos iguais. Não há acepção de pessoas para Deus. Nem rico, nem pobre, nem bonito, nem feio. No corpo de Cristo, nós somos todos iguais. Ricos e pobres se assentam no mesmo lugar, têm a mesma esperança, a mesma vida. E aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Somos todos um em Cristo. Romanos capítulo 2, versículo 11 e Gálatas capítulo 3, versículo 28. Se não há paz entre nós, que somos chamados povo de Deus, igreja de Cristo, se somos indiferentes uns aos outros, algo está errado. Porque Jesus prometeu nos dar paz, né? Nós somos um em Cristo e Ele nos prometeu dar esta paz. A proposta foi paz uns com os outros. Neste corpo não há lugar para denominações. Neste corpo não há lugar para classe social, para diplomas, né, para anel no dedo. Nós somos todos um em Cristo Jesus. Nós somos pedras vivas, edifício vivo em construção até aquele grande dia. Não há lugar para dissensão em nosso meio, entre nós, se nós realmente somos povo de Deus. Terceiro e último tópico, nós vamos falar pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. A doutrina da reconciliação, ela está relacionada com a restauração da comunhão entre o homem pecador e Deus, através de Jesus Cristo. E nós somos despenseiros do ministério da reconciliação. Hoje, infelizmente, nós
Quase não ouvimos os nossos pregadores trazerem essa mensagem maravilhosa, né? Paulo diz que nós recebemos este ministério da reconciliação. Às vezes as pessoas já acham que esse ministério da reconciliação é você fazer um crente ter paz com outro crente. Pode ser também, mas este ministério da reconciliação, ele trata de trazer paz entre Deus e o pecador. Este é o ministério da reconciliação. E todos nós temos ele. Estas dádivas, paz e reconciliação somente foram alcançadas pelo sacrifício de Jesus. Não é mérito nosso. No ponto 1, Cristo se fez maldição por nós. Jesus, ele foi humilhado ao extremo. A pena capital mais humilhante era a morte de cruz. A cruz é o símbolo de uma morte sob a maior culpa e a pior maldição. Era a punição mais cruel e vergonhosa. Era condenado a esta morte os criminosos mais execráveis. A cruz para nós significa que Jesus tomou a nossa culpa e assim pagou a penalidade pelos nossos pecados. Quem era condenado à crucificação, primeiro ele era espancado ou açoitado por chicotes com várias tiras de couro, e nas pontas eram colocadas bolas de chumbo ou ossos de carneiro. Depois desse flagelo, a vítima nua era obrigada a carregar a pesada barra transversal da sua cruz até o lugar da sua execução. E nós sabemos que Jesus sofreu muito durante uma noite. E por isso, no outro dia, ele já estava fraco e ele não conseguiu carregar a parte transversal da cruz até o lugar que ele seria crucificado. Por estas razões, a cruz era uma pedra de tropeço para os judeus, porque era muito humilhante, era muito execrável uma pessoa que tinha morrido em uma cruz, tinha sido crucificado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 e 24 e Gálatas capítulo 5, versículo 11. Também significava a impossibilidade da justificação pelas obras. Romanos capítulo 9, versículo 31 e o 33. E para os gregos, com as suas filosofias, a cruz de Cristo era loucura. Pregar um evangelho baseado na salvação de uma pessoa que tinha morrido em uma cruz, tinha sido crucificado. Isso era demais para um grego entender. Isso para eles era loucura. Este evangelho era uma loucura. E até hoje, para muitas pessoas, este evangelho é uma loucura. Mas a cruz, ela libera o poder de Deus para salvar o homem. Somente por intermédio da cruz de Cristo é liberado o poder para que nós fôssemos salvos e para que ainda milhões de pessoas sejam alcançados pelo evangelho da cruz de Cristo. Ponto 2, reconciliados pela cruz de Cristo. Nós só fomos reconciliados com Deus. Os gentios só foram reconciliados com os judeus por intermédio da cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo, né? Vicário é alguém que morre em lugar de outra pessoa. E Jesus morreu em lugar de toda a humanidade. Então foi o sacrifício de Cristo, vicário, na cruz do Calvário, e sua vitória sobre a morte, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais miseráveis dos homens, que possibilitam a nossa reconciliação com Deus e com os homens. Colossenses capítulo 1, versículo 20 e o 21. A mensagem da cruz, ela pregou a paz entre os homens e entre Deus. Isto é, o chamado ministério da reconciliação. Quase não ouvimos, né? Falar sobre esta mensagem. Muitos não se importam mais em reconciliar o pecador com Deus. Hoje nós ouvimos diversos tipos de mensagem, mas quase não ouvimos falar da necessidade que o pecador tem de se reconciliar com o Criador. Precisamos entender que, uma vez reconciliados com Deus, nós não podemos mais ter amizade com o mundo. Paulo diz que nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos ser como este mundo.
Nós não podemos estar em Cristo e ao mesmo tempo estar no mundo. A amizade com o mundo constitui inimizade com Deus. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. É chamado de adultério espiritual. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 4. O homem, por suas más ações, pelo pecado, ele é declarado inimigo de Deus. Uma pessoa que está morta em pecados e ofensas é inimigo de Deus. A reconciliação, ela deve ser duplamente entendida. As duas inimizades ali no Calvário foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. Está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. E Deus prova seu amor por nós quando Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Está em Romanos capítulo 5, versículo 8. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, que você tenha uma ótima aula, né? Que seja uma bênção a sua aula. E sou muito feliz dos irmãos estarem aqui. E quero mandar um abraço para todos os irmãos, todas as irmãs que têm comentado no meu canal, têm me dado dicas, sugestões, né? Algumas eu consigo atender, outras não, mas os irmãos têm me ajudado a crescer o meu canal. Eu sou imensamente grata pelo carinho de todos vocês. Então fica aqui meu sincero abraço para todos vocês. Dá um curtir aqui na minha aula, compartilhe em suas redes sociais, ative o sininho das notificações e eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.